na semana passada, nós iniciamos a temática das alianças. Isso. E do que a gente pôde estabelecer por uma análise histórica e escritural, nenhuma aliança teve o objetivo de anular a aliança anterior. Logo, nós estamos falando de alianças que são cumulativas. Elas se somam umas às outras, como aconteceria, por exemplo, num contrato de aluguel que vai sendo renovado constantemente. E a maior prova da manutenção da aliança com as suas consequências para bem ou para o mal é a morte do ser humano. Então, a ordem divina era para Adão que ele manteria a vida enquanto ele não comesse do fruto da árvore proibida. E nós lemos em 1 Coríntios 15, versículo 22, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou sobre os homens porque todos pecaram. Nós estamos pecando em consequência do pecado dos nossos primeiros pais e estamos sofrendo as consequências da quebra daquela aliança. Então, nós podemos dizer, irmã, que como Bnei Adam, como filhos de Adão, nós estamos sofrendo universalmente, independentemente de qual seja o povo, as consequências negativas da quebra do pacto. Nesse caso, estamos falando do pacto adâmico ou edênico. Tanto pode ser chamado um como o outro, né? Isso são meras terminologias, porque a Bíblia, no capítulo 6 de Oséias, versículo 7, apenas diz assim: mas vocês quebraram a minha aliança como Adão. E aí nós podemos dar um salto ao pacto moabítico. Estamos reintroduzindo o tema para nós chegarmos às alianças de hoje, que seria a aliança davídica, e se nós tivermos tempo, a nova aliança, a aliança renovada. O pacto de Moabe, que é descrito lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1 e 2, onde diz: esta é a aliança que o Eterno fez com Israel, depois da aliança que fizera com eles no... a palavra não é Sinai, é outra palavra, Horebe. Depois do pacto feito com eles em Horebe. E aí a gente descobre que houve 2 pactos nacionais que conectam a saída do povo de Israel da terra do Egito de sua chegada à fronteira de Canaã, porque Moabe fica na fronteira de Canaã. E esse pacto, que é o pacto moabítico, ele se estabelece com base na bênção e na maldição. A bênção em caso de obediência, a maldição da desobediência. É a quebra do pacto moabítico que traz para Israel todas as consequências descritas no capítulo 28, que envolvem pestilência, seca, guerra, fome, exílio, como última instância, se todos os castigos não sofressem, não resultassem numa mudança de comportamento da parte do povo, então viria o último recurso do Eterno, que era o exílio. E Israel chegou ao exílio, significando que todas as medidas anteriores fracassaram. É bom lembrar que essa quebra do pacto, que leva o povo ao exílio, não anula uma aliança anterior, que é a aliança abraâmica, sobre a qual nós lemos no capítulo 17 de Gênesis,
eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti, no decurso das suas gerações. Israel é a única nação que não pode proclamar independência de Deus. Ela pode escolher se ela vai estar sob a bênção ou a maldição. Mas não pode escolher não ser o povo dele. Por causa do pacto abraâmico. Pentecostais, em geral, tendem a compreender isso. Que o pacto abraâmico é eterno. E que Israel sofre pela quebra do pacto moabítico, mas, ao mesmo tempo, é preservado pelo pacto abraâmico, onde o pacto abraâmico se sobrepõe ao pacto de Moabe, de forma que o próprio Altíssimo fala, em Levítico capítulo 26, versículo 42, numa alusão à futura apostasia de Israel, estava tudo previsto, e previsto estando, também estava determinado que Israel cairia, e tanto que é dito, ele será levado às nações, e ali ele adorará o pau e a pedra. O povo de Israel estava sentenciado a adorar o pau e a pedra no meio das nações. Porque ele o fez na sua própria terra. E como ele foi infiel na sua própria terra, não se esperava que ele fosse fiel fora da sua terra. Daí a sentença divina: serás levado às nações pelos teus inimigos e ali adorarás o pau e a pedra. Agora, no capítulo 26 de Levítico, versículo 38, diz: e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Então, pense, irmã Isaura, no sofrimento do povo de Israel na Pérsia, quando foi decretado que eles morreriam, e houve todo aquele milagre decorrente da intercessão de Esther, e de todo o povo, porque todo o povo jejuou, do menor ao maior, e aí houve o libertamento, houve a libertação, a redenção. Pense no sofrimento do povo de Israel na Síria, pense no sofrimento do povo de Israel na Alemanha nazista, na Rússia czarista, por todas as terras. Não é nada mais e nada menos que o cumprimento das condições negativas do pacto. Porque aí nós temos a condição positiva, obedece e recebe o quê? A bênção. Desobedece e recebe a Maldição. maldição. Então, como consequência dessa desobediência, eles vão para o exílio, e a palavra diz: e vocês perecerão na terra dos vossos inimigos, e a terra vos consumirá. Ou seja, vocês vão morrer na terra dos inimigos, mas não serão eliminados. Morrem por quê? Porque são muitas gerações no exílio. Aquelas pessoas que foram para o exílio, a grande maioria morreu no exílio. E muitos descendentes de Israel nunca colocaram os pés na Terra Santa. Até o dia de hoje mesmo, mesmo nos dias de hoje. E eu não estou falando apenas das tribos perdidas, que é um aspecto, depois a gente vai estudar sobre isso, mas dos próprios judeus, dos Bnei Anossim, os descendentes dos cristãos novos, que nunca pisaram em Israel. Ok. E aí, todavia, eles confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Estamos vendo capítulo 26 de Levítico, versículo 40. E aí no 41 diz: e eu também andei para com eles contrariamente, ou seja, eles foram contra mim, eu também fui contra eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos,
se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo de sua iniquidade, ou seja, aceitam o castigo, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Então o Eterno garante guardar esse povo por causa da aliança. E é por isso, irmã, que o povo de Israel nunca foi destruído. E aí, no versículo 44, tem uma coisa muito bonita, irmã. Se não houvesse mais nada na Bíblia, irmã, para provar que o Deus de Israel é verdadeiro e que as suas profecias se cumprem, se todas as profecias parassem aqui, seria suficiente para nós crermos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. O Eterno está jurando, irmã, que nunca vai se enfadar a ponto de destruir eles. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhe ser por Deus. Eu sou o Eterno. Então, eu quis voltar um pouquinho para contrastar aqui a causa do sofrimento de Israel, que é a quebra da aliança de Moabe, e a sua permanência como povo do Eterno por causa da aliança com Abraão. Não é sem causa, irmã, que Abraão é chamado de amigo de Deus. Isso é fora do comum, que um homem receba esse título. E por amor a este amigo que ele teve, Abraão foi amigo de Deus. A Bíblia nem diz que Deus foi amigo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. E essa amizade de Abraão granjeia para todas as suas gerações a bênção, mesmo quando eles, devido à transgressão, caiam sob as maldições do pacto de Moabe. Ok. Aí nós já falamos que entre o pacto de Moabe, entre o pacto do Sinai, e o pacto de Moabe, houve um pacto sacerdotal. Um pacto pelo qual o Eterno jurou que os descendentes de Arão levariam o sacerdócio para sempre. Não é nosso tema hoje, mas normalmente os cristãos acreditam que o sacerdócio levítico cessou para sempre. E isso levaria a uma quebra do pacto divino. O pacto está suspenso, irmã Isaura. Devido à infidelidade, devido ao exílio, devido à destruição do templo, devido a uma série de fatores, o pacto está suspenso. Mas a suspensão de um pacto ou a suspensão de um mandamento não é a mesma coisa que a abrogação, a anulação, o abolir de um pacto ou de um mandamento. Vou dar um exemplo para a irmã. Quando o Eterno chama Israel para entrar na sua terra, ele diz o seguinte: quando tu entrares na tua terra, a terra descansará os seus sábados. Acredito que a irmã já ouviu falar do ano sabático. Já. Acontecia de quanto em quanto tempo? 7 em 7 seria, né? 7 em 7 anos.
E ele era chamado de Shemitah. A contagem do ano sabático começa quando o povo de Israel entra na Terra Prometida. E aí tem um ciclo de 7 anos. Como Israel quebrou esse mandamento também, ou seja, a terra nem sempre descansou, o Eterno puniu eles com o exílio da Babilônia. E ele disse, a terra, vocês serão serão cativos por 70 anos, até que a terra descanse dos seus sábados. Eles ficaram 70 anos em cativeiro, porque eles haviam violado a lei. O que é o ano sabático? Que é o Shana Yovel. Shana é ano em hebraico. Shana Yovel. O ano sabático é o ano em que não se semeia a terra e não se faz colheita extensiva. A família vai lá, apanha alguma coisa, alguma fruta que está no pé, mas não pode fazer colheita. Porque esse ano o fruto é para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para os pássaros e para os animais do campo. O coati, a capivara, qualquer animalzinho que coma fruto. Esse ano é para eles. Esse ano não é seu. Mas esse mandamento, irmã, ele está suspenso para nós. Porque nós não estamos lá. Então, aqui no Brasil, a irmã não tem que cumprir esse mandamento. Se a irmã for agricultora, pode voluntariamente dizer, eu vou cumprir isso aqui. Eu vou fazer uma experiência, eu vou ver o quanto Deus me abençoa, porque lá em Israel, o Eterno fez uma promessa de que, quando chegasse no 6º ano, a terra produziria em dobro, para que eles pudessem colher para aquele ano e para o 7º ano. Sim. Se a irmã quiser fazer uma experiência, está livre, mas não lhe é imposto, porque esse é um mandamento para a terra. Quando entrares na tua terra. Então, por que eu lhe falei isso, irmã? Para nós entendermos, primeiro, extensão de um mandamento. Esse mandamento não se estende ao Brasil, é um mandamento restrito a um território, a terra de Israel. E vamos falar agora de quando um mandamento está suspenso. A Torá, ela fala de certos pecados, certos crimes, que devem ser punidos com a morte. O assassinato, por exemplo. Se fica provado que houve um assassinato premeditado, a pessoa deve ser executada. Mas nós não podemos cumprir essa lei no Brasil. Que essa é uma lei para a terra de Israel. Algures, se a irmã viver nos Estados Unidos, tem estados na América onde há pena de morte, tem estados que não há. Porque lá é um pacto federativo, né? Então, cada estado tem a sua própria Constituição, desde que ela não atropele a Constituição Federal. E aí tem estados que têm a pena capital, outros têm a prisão perpétua, outros limitam a prisão a 40 anos, varia. Bom, então, se a irmã estivesse nos Estados Unidos, num estado onde a pena capital existe, nesse estado, cumprir-se-ia esse mandamento. Mas é por uma decisão do Estado, não do indivíduo. Então, o mandamento da pena capital é um mandamento que está suspenso, inclusive em Israel. Por quê? Porque nós não temos o juiz de turno, que é o sumo sacerdote. Ele dava a última palavra, era, digamos assim, a corte de apelação. O indivíduo podia alegar inocência e alegar que ele não foi julgado corretamente e apelar ao sumo sacerdote.
E o sumo sacerdote usaria o Urim e o Tumim para decidir se o caso dele era realmente de execução. Não há hoje sumo sacerdote, portanto, estamos falando de um mandamento suspenso. Por que eu lhe falei isso? Porque é uma das argumentações que mais nós ouvimos no mundo evangélico. Ah, mas na lei manda matar, vocês não matam. E aí cita, manda matar o homossexual, manda matar o adúltero, manda matar o idólatra, etc, etc. Sim, mas isso é exclusivo para Israel e tem que haver um juiz designado, que é o sumo sacerdote, juiz supremo. E nós não temos esse juiz. Então, o mandamento está suspenso, não é que ele está abolido. Ele não pode ser cumprido. Há muitos mandamentos, mas cada mandamento tem as suas próprias circunstâncias. A gente vai voltar a falar disso, para a gente continuar com o tema das alianças, mas eu lembraria que existem mandamentos naturais, não, que são exclusivos para o sacerdote. Que nenhum de nós, mesmo que vivêssemos em Israel, nos dias de Moisés, de Josué, etc., nos dias dos profetas, estaríamos obrigados a cumprir. Por exemplo, as leis do luto. As leis do luto proíbem que o sacerdote vá a um velório que não seja da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua filha e de seu filho. Nem no funeral da irmã ele pode ir, a não ser que a irmã seja virgem. Por quê? Porque o sacerdote ele não pode se contaminar com a morte. Então, o luto dele era um luto mais sentido, porque havia uma série de parentes nos quais ele não podia ir. Morria um primo, ele não ia. Morria um tio, ele não ia. Morria o avô, ele não ia. Só pelo pai, a esposa, o filho, a filha ou a irmã virgem. Mas isso era só para o sacerdote. O povo não tinha essas obrigações. Entendeu? Então, quando nós falamos de mandamento, tinha 600 mandamentos. Mas os 600 não eram... Nem todos os 600 eram para todo Israel. Havia mandamento que era só para o sacerdote. E dos 600 mandamentos, irmã, tinha 2 que era só para rei. Um dos mandamentos para o rei, que nenhum outro habitante de Israel era obrigado a cumprir, era escrever toda a lei. A Torá diz: o rei fará um translado desta lei e a escreverá. Por quê? Porque ele vai ser o rei. Ele tem que conhecer a palavra. E a melhor maneira de você conhecer um texto é ler e escrever. Então, assim, o Eterno fazia com que um rei não pudesse alegar ignorância. Mas isso era mandamento só para o rei. Eu e a irmã Isaura, mesmo vivendo naquela época, não éramos obrigados a copiar um texto da lei. Então, irmã, eu lhes conto o seguinte: há uma complexidade dentro da Torá que normalmente o povo ignora. Ok, vamos voltar ao tema das alianças, então. Já falamos do pacto que preserva Israel, como é que ele se chama? O pacto de preservação? Estou recordando. Abraâmico. O pacto feito com Abraão. E o pacto que pode trazer bênção ou maldição é o de? Moabe. Tá bem. No meio desses 2 pactos, o pacto sinaítico e o pacto de Moabe. O pacto sinaítico foi quando Israel saiu do Egito. E o pacto de Moabe foi antes de entrar na Terra Prometida. Então, pode-se dizer que os 2 pactos foram feitos no exílio ainda. Não foram feitos na Terra Prometida. Um foi feito no deserto, na saída do Egito, o outro foi feito
quase no deserto, mas já antes de entrar. Bom, no meio desses dois pactos, sinaítico e moabítico, houve um pacto, que é o pacto sacerdotal, do qual eu acabei de falar. Uhum. E aí, do Sinai até o rei Davi, vai passar um período longo em que o Eterno não vai fazer pacto. Não vai fazer novo pacto. Ah? Cada pacto, irmã, pode ser chamado de novo pacto no momento que ele entra em vigor. A exceção do pacto adâmico, que foi o primeiro. Com Noé já houve um segundo pacto, um novo pacto. Depois com Abraão, para Abraão foi novo naquele momento. Depois nós temos o pacto sinaítico, que foi um novo pacto. O pacto sacerdotal foi um outro pacto. E chegamos ao pacto moabítico. Israel saiu do Egito por volta do ano 1390 a.C. E ele passa 40 anos no deserto. Então ele vai chegar por volta do ano 1350. E Davi começa a reinar por volta do ano 1010 a.C. Então nós vamos ter do pacto de Moabe, que acontece no ano 1350, até o rei Davi, mais ou menos 350 a 400 anos. 4 séculos se passaram, até que o Eterno fizesse uma nova aliança, que é a aliança davídica, que nos ocupará nesse momento. E essa aliança davídica é descrita em Salmo, há vários lugares onde é mencionado, mas nós vamos ficar com esses dois elementos principais, que é o Salmo 89, versículos 3 e 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido. Estamos falando aqui de perite, aliança. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Se alguém deveria entender isso perfeitamente, são os cristãos, irmã. Mais do que os judeus tradicionais. Porque os cristãos precisam entender que Yeshua é rei por causa dessa aliança. E é por isso que Mateus começa o seu evangelho com as palavras genealogia de Jesus Cristo. Estou falando da Almeida, né? Uhum. Filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele enfatiza filho de Davi? E depois ele vai além. Ele traz a genealogia de Yeshua e ele vai dizer o seguinte: foram 14 gerações de Davi até o exílio. 14 gerações do exílio até Zorobabel, que é aquele que retorna com o povo judeu da Babilônia para Israel. E 14 gerações de Zorobabel até Yeshua. E totalizam 42 gerações. A ênfase em Yeshua como descendente de Davi é fundamental para a vindicação da messianidade de Yeshua. Ele é o descendente de Davi. E o descendente com D maiúsculo.
Os hebreus não usam uma palavra em maiúsculo, né? Isso é uma coisa dos gregos e que nós herdamos deles. Para os hebreus, as letras são todas iguais. E aí no Salmo, onde o Eterno diz, eu fiz um juramento ao meu servo Davi, ele vai dizer também que se os filhos de Davi quebrarem a aliança e não guardarem os mandamentos, ó, se no versículo 29, conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do sol. Fique com esse pensamento. O seu trono como os dias do sol. Se profanarem os meus preceitos, versículo 33, do Salmo 89, e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara, com a vara, e a sua iniquidade com açoites. Os exílios de Israel, quando os reis foram humilhados e tirados do seu trono por nações estrangeiras. É o castigo do Eterno por quebrarem os mandamentos. Contudo, versículo 33, não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Eu não vou retirar totalmente. Por isso que Yeshua nasce descendente de Davi, para assumir o trono de Davi. Uma vez jurei na minha santidade que não mentirei a Davi. Não importa o que Salomão fez, que o Roboão fez, que Zedequias. Houve reis muito perversos em Judá. O Eterno garantiu, eu não mentirei a Davi. Eu não vou quebrar isso com ele. Eu vou castigar a descendência dele com açoites e com a vara de filhos homens, mas eu não vou tirar a minha benignidade deles. Eu não quebro o meu pacto com Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Aqui, a profecia não está falando do trono do rei Davi, irmã. Está falando da restituição do trono depois dos castigos. Depois que eles violarem os mandamentos, quebrarem os estatutos, depois que eles forem levados ao exílio, depois que eles forem castigados, o Eterno vai levantar de novo o tabernáculo caído da casa de Davi. E agora nós vamos estender essa questão do pacto de Davi. Tabernáculo caído. É uma profecia de Amós, capítulo 9, versículo 11, que é citada no livro de Atos, citada por Pedro. Conferem com isso essas palavras. Tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Então, quando o Eterno diz, o seu trono durará como o sol perante mim, e você olha para a história de Israel e diz, mas hoje não tem nem Davi reinando em Israel. Israel hoje até é uma república, não é nem mais uma monarquia. Isso não importa. Porque a profecia diz que o Eterno vai tomar esse tabernáculo caído e restaurar das suas ruínas. E vai levantar ele de novo. Pedro vai citar isso em Atos capítulo 15, versículo 16. Depois disso, voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi que está caído e tornarei a edificá-lo. E ele vai mostrar que
Esse tabernáculo é restaurado na pessoa de Yeshua. E aí, eu quero levar vocês para a leitura de Lucas, capítulo 1, creio que é o versículo 31 e 32, quando o anjo diz a Miriam: Senhor Deus, o seu pai, lhe dará o trono de Davi. E ele reinará para sempre. Ver Lucas 1, 32. Estamos falando da visita do anjo Gabriel. Gevur é força em hebraico. Gevurah é força. El é um sufixo que representa Deus. Elohim, a forma plena, e El, a forma curta da mesma palavra. No hebraico trabalha-se muito isso, forma plena e forma curta. Aí tem alguns irmãos que acham que o Mashiach deve ser chamado Yehoshua, porque só a forma plena seria aceitável. Eu não tenho nada contra usar a forma plena, mas alegar que só a forma plena é aceitável demonstra uma ignorância do hebraico bíblico, um desconhecimento, que pode ser voluntário por parte de alguns que já têm conhecimento de hebraico e que sabem ler hebraico, ou pode ser por indução ao erro. Por quê? Vamos a o Yosef, José. A forma plena do nome dele é Yehosef. E essa forma aparece só 2 vezes na Bíblia. A forma curta, Yosef, aparece mais de 60 vezes na Bíblia. Então, os hebreus, eles se entendem muito bem com formas plenas e formas curtas, e a forma curta de Elohim é El, Deus. Gabriel significa a força de Deus, porque Gevurah é força, né? E El é Deus, a força de Deus. Esse é o significado do nome Gabriel. E esse anjo, a força de Deus, faz os grandes comunicados. Foi o anjo que assistiu o profeta Daniel, né? Daniel 9. E é o anjo que apareceu a Yohanan, a João Batista, a Zechariah, a Zacarias, anunciando que ele seria pai de João Batista. E é o anjo que aparece a Miriam, a Maria. E ele vai dizer para ela: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1, versículo 32. Então, Yeshua, irmão, não nasceu só para viver 30 anos ou 33, enfim, morrer, ressuscitar. Isso é parte da sua missão. Mas não é a culminação da missão, irmão. A culminação é quando ele se assentar no tabernáculo caído de seu pai Davi. E quando ele reinar em Israel sobre as 12 tribos. Versículo 33, Lucas 1. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então, irmã, esqueçamos desse negócio de Jesus reinar no céu. Davi não reinou no céu. E o filho dele deve reinar nessa terra, restaurando o trono de seu pai.
Até aqui? Deu para entender? Deu. Seria na Nova Jerusalém? Fala, Gabi. Ainda não é a Nova Jerusalém. Ainda é nesta aqui. Mas nós vamos estudar isso depois, quando nós analisarmos o momento que o povo de Israel, estamos falando mais especificamente dos judeus, vierem a crer nele como Mashiach. Porque sempre houve judeus crendo em Yeshua. Paulo era judeu, Pedro era judeu, Tiago era judeu, havia uma multidão de judeus que criam. Sempre houve. Não se pode dizer, os judeus rejeitaram. Pode-se até dizer, a maioria dos judeus não aceitou. Mas sempre houve judeus que creram. O Novo Testamento, chamado Novo Testamento, foi escrito todo por judeus. E Paulo diz em Romanos capítulo 3, aos judeus foram confiados os oráculos divinos. Tanto que ele pergunta, qual é a vantagem do judeu? E qual é a utilidade da circuncisão? Muito em todo sentido, porque aos judeus foram confiados os oráculos divinos. Então, os oráculos estão com os judeus. E eles nos transmitem esses oráculos através da Escritura. Se todos os judeus apostatarem, irmã, a Bíblia já está traduzida em 424 línguas. Quer dizer, há 10 anos atrás, eu nunca mais atualizei, já deve ter mais línguas. Traduzida completa em mais de 400 línguas. Já os textos do chamado Novo Testamento estão traduzidos para mais de 2.000 línguas. Então, se todos os judeus hoje apostatassem, eles já cumpriram o papel deles. Eles nos legaram a Bíblia, o livro dos livros. Mas não é assim. O Eterno tem um plano para com eles, nós vamos ver isso depois. Ok. Então, entendido, irmã, que quando ele, antes dele nascer, o anjo anuncia a Maria que o Senhor lhe daria o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. Quando a Bíblia diz na casa de Jacó, ela o faz por uma razão importante. Para destacar as 12 tribos, porque Jacó teve 12. Então é a maneira de dizer todo Israel, entende, irmã? Aquilo que em hebraico se fala o Kol Israel. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27, logo todo Israel será salvo. Porque virá o libertador a Sião e apartará de Jacó as suas impiedades. Jacó é uma representação do Israel completo, com suas 12 tribos. Que Jacó não teve só Judá como filho, só os judeus. Não, são 12 tribos. Sacar, Benjamim, Zebulon, Ruben, Shimeon, etc., Levi. Ele tem 12 filhos. Judá é um deles. Os judeus são parte de Israel, eles não são o Israel. São Israel também. Mas não são Israel exclusivamente. Ok. Vamos deixar a parte da nova aliança para a semana que vem, para nós martelarmos bem a questão da aliança davídica e de todas as implicações da aliança davídica, que são grandes. Vamos lá. Nessa aliança davídica, que nós temos a promessa da completa restauração de Israel, nós vamos citar ainda Jeremias capítulo 33, versículo 20. Então, quando nós falamos da restauração de Israel, irmã, nós falamos da restauração do reino de Davi. E eu fico impressionado, porque às vezes eu falo isso para os meus irmãos. Eu fui adventista há muitos anos. E eles dizem, irmão, você está entendendo tudo pela carne. Mas se Yeshua é o mais santo de todos os israelitas,
Ele é o mais espiritual de todos. Então, quando eu falo que ele vai reinar no trono de Davi, eu estou não espiritualizando as Escrituras. Eu estou literalizando elas. E deixe-me dizer uma coisa para vocês. Não há nada mais venenoso do que espiritualizar a Escritura, irmão. Porque é sob esse expediente de espiritualizar as Escrituras que as lideranças religiosas fazem com que a Bíblia fale aquilo que ela não disse. Ah, vamos espiritualizar isso aqui. Nós não temos que espiritualizar. Nós temos que entender o que está escrito. Claro que existem textos que são em nível sódio. Envie subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí sim. Quando nós estamos falando de símbolos. Mas quando nós falamos de profecias diretas, trono de Davi, o que é o trono de Davi? Todo mundo sabe que Davi tinha um trono. Que esse trono ficava em Jerusalém. Então, quando diz, eu vou levantar o tabernáculo caído da casa de Davi, não é o tabernáculo caído da congregação cristã, não. Não é a restauração da igreja adventista. É a restauração do trono de Davi. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que o Eterno não tem um plano para esses irmãos que estão na congregação, ou na igreja adventista, ou na luterana, ou na testemunha de Jeová. Toda pessoa sincera que busca ele vai encontrá-lo. Não é disso que estamos falando. Não estamos falando do Eterno não estabelecer um vínculo com essas pessoas. Nós estamos falando de não encontrarmos meios e subterfúgios para fazer a Bíblia falar coisas que ela não disse. E para que aquelas coisas que ela disse sejam transformadas naquilo que nós queiramos entender. Então, pensamos esse negócio de espiritualizar a Escritura. A Escritura deve ser entendida tal qual ela é. A Shia repreendeu os saduceus por não entenderem as Escrituras. Quando vieram com aquela conversa da mulher que casou com 7 irmãos diferentes, porque tinha que trazer, provocar o levirato, né? Ela não dava filho, o irmão casava. Realmente está na Torá isso aí, né? Que um rapaz se casa e a viúva fica sem filhos, o irmão casa com ela, depois o irmão morre, se acontecer, realmente pode acontecer. Talvez aquilo era só uma historinha que eles contaram para Yeshua. Que a mulher casou 7 vezes e não teve filho com nenhum. Na ressurreição, ele diz assim, vocês erram não entendendo as Escrituras e o poder de Deus. Então nós temos que entender o que está escrito. Ok. Então, o livro de Jeremias, que eu acabo de citar, Jeremias capítulo 31, vai dizer para nós do projeto que o Eterno tem de restaurar o trono de Davi. Depois eu vou fazer um vínculo, tá? Com o texto de Atos e com a própria ascensão de Yeshua, quando ele se despede dos seus discípulos no Monte das Oliveiras, para nós vermos como eles conseguem linkar, estabelecer um vínculo entre o que os profetas falaram e o que o Messias deveria fazer. Vamos a Jeremias, depois nós podemos analisar outro texto. E veio a palavra, começando pelo 19, veio a palavra de Jeová, do Eterno, a Irmiarro, Jeremias, dizendo, assim diz o Eterno, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia nem noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, de tal modo, para que não tenha filho que reine no seu trono,
como também com os levitas e sacerdotes meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, as estrelas, né? Nem medir-se a areia do mar, assim eu vou multiplicar a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Eu não vou enfatizar o aspecto dos levitas agora, que também é verdadeiro, tá? Não é que eu vou... Davi sim, os levitas não. As promessas são juntas. Por isso que eu volto a lembrar para vocês. O sacerdócio levítico não acabou. Ele está em suspensão. Ele não está sendo executado hoje. Quando houver a restauração do trono de Davi, também haverá a restauração do sacerdócio levítico. Mas isso a gente vai ver depois. Lembrando que o Messias não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então ele não pode ser sacerdote levita, por isso que ele é sacerdote da ordem de Malquisedeque, ou Melquisedeque, como está nas nossas Bíblias. Em hebraico, Mal significa rei, Sedeque, rei de justiça. Ele é sacerdote segundo essa ordem, e não segundo a ordem de Levi. Tanto que o autor de Hebreus diz, se ele estivesse na terra, nem sacerdote seria, porque acerca da tribo de Judá ninguém falou do sacerdócio. A função da tribo de Judá é a realeza. A função da tribo de Levi é o sacerdócio. Então, o Eterno mantém a sua aliança com Davi inalterável, irmã. Não tem pecado que os descendentes de Davi possam ter feito que seja capaz de anular a sua aliança com Davi. Porque não é uma aliança de Davi, não é Davi que disse, eu vou ser fiel a você, porque quando o homem promete, ele quebra. É o Eterno que fez a aliança com Davi. A aliança com Davi não é uma aliança de Davi para com o Eterno, mas é uma aliança do Eterno para com Davi. E ele está determinado a honrar essa aliança, e existe uma única forma que nos permitiria, o único acontecimento que nos permitiria concluir que a aliança de Davi acabou. Dá 10 horas da manhã e o sol não apareceu ainda e está tudo escuro. Aí a irmã pode dizer, alguma coisa muito grave aconteceu, Deus agora esqueceu desse mundo e agora o salve-se quem puder. Ele não está mais ligando desse mundo mesmo, não. Ele chama o sol e a lua e o dia e a noite como testemunhas da sua fidelidade para com Davi. Se essas ordens não falham, a sua aliança também não falhará. E é por isso, irmã Isaura, que ele, quando está para despedir-se dos discípulos, ele vai até o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, os apóstolos fazem uma pergunta. Se o tempo da restauração já tinha chegado. Atos 1, versículo 6. Aqueles, pois... Com licença. Que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Por que eles estão perguntando isso? Porque eles são pessoas que fizeram o que nós estamos fazendo hoje. Estudando o que as profecias falam sobre o filho de Davi. E entre essas coisas estava aquilo que o anjo falou para Maria. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Eu imagino que a história do nascimento de Yeshua fosse conhecida por eles. Eu imagino também, naquela época, provavelmente ainda não estava escrito. Era uma fonte oral.
Mas essa história do anjo ter aparecido para Miriam e tudo, eles conheciam. Jesus é descendente de Davi por Maria ou por José? É uma boa pergunta. E é uma pergunta que estabelece debates seculares. Há duas correntes de pensamento. Uma que diz que ele é descendente só por Miriam. E que essa descendência somente por Miriam foi a forma de elidir a famosa Calá e Echoniá, a maldição de Jeconias. Já que Yosef era descendente de Jeconias e Miriam não era descendente de Jeconias. Eu, pelo momento, acredito que ele é também descendente de Yosef. Todavia, eu mantenho que não houve relação sexual entre Miriam e Yosef como a causa da concepção de Yeshua. Eu ainda acredito numa intervenção do Todo-Poderoso, dispensando a necessidade do ato sexual. Bom, como pode ser isso? Eu acredito que o DNA de Yosef foi implantado no ventre de Maria por ação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Senhor. Posso demonstrá-lo? Não, não posso. Alguém pode demonstrar que eu estou errado? Imagino que também não possa. Mas esse é o meu posicionamento. Então, eu me situo no meio. Há aqueles que dizem que não, que ele descende só de Maria, e que é a maioria, né? Há aqueles que são chamados de ebionitas, que acreditam que aquele negócio da concepção de Maria, que foi um acréscimo, uma glosa, e que, na verdade, José teve relações com Maria, e que dessas relações nasceu Yeshua. Eu não me inclino por esse pensamento, porque eu acho que faltam evidências escriturais. Eu não tenho nenhum problema de que amanhã ou depois descubra, não, realmente houve uma relação entre eles. Mas seria necessário demonstrá-lo através de texto. Eu não sou muito afim a reinterpretar coisas sem uma fundamentação estrutural. Tá? Bom, a gente pode aprofundar isso depois. Não sei se há muito que falar disso, né? Mas é a forma como alguns intérpretes elidem a maldição de Jeconias, que está lá na segunda geração do terceiro ciclo de 14 gerações, são 3 ciclos, né? Abraão até Davi, 14, Davi ao exílio, 14, do exílio até o nascimento de Yeshua, 14, e nessa terceira série de 14, nós temos Jeconias, Roniá ou Yehoniá, tanto pode ser Roniá como Yehoniá em hebraico, que é o Jeconias, que é filho de Zedequias, e que o Eterno disse, ainda que esse homem fosse o anel do meu dedo, eu de lá o tiraria, e não haverá descendente de Jeconias para sentar-se no trono. Claro que eu tenho também meu próprio entendimento disso, a gente pode falar disso em outro momento, sobre como essa maldição foi, a meu ver, retirada. Eu posso demonstrá-lo biblicamente que essa maldição foi retirada. E que essa maldição se insere dentro daquele contexto do visita a maldade dos pais uns filhos até a terceira e quarta geração. Então, na terceira geração, a maldição é retirada. No caso de Jeconias. Bom, voltando à questão Isso aí a gente pode conversar depois, tá? Diga ao Fábio que depois a gente pode aprofundar isso, pode um dia estabelecer um diálogo exclusivo sobre essa questão. Não acho que a gente tenha muito
acrescentar, mas talvez haja bastante para confabular sobre esse assunto. Tá? Voltando a Atos capítulo 1, eles perguntam para ele: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? E Yeshua poderia ter dito assim: vocês estão apegados à letra, ou vocês não estão entendendo o mundo espiritual. Mas a restauração do trono de Davi é um elemento espiritual. Não é um mero ato político, porque é uma ação do Todo-Poderoso. E é só o filho de Davi que pode trazer justiça, não só para Israel, mas justiça para as nações. Então, Yeshua não nega a missão. Ele disse, no versículo 7 do capítulo 1, em resposta à pergunta se era naquele tempo que ele deveria restaurar, e aí ele vai dizer: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Yeshua não nega a sua missão. Ele diz simplesmente: não vos compete saber os tempos que o Pai determinou pelo seu exclusivo poder. Não é nosso tema hoje, mas isso já a gente vai amarrando pontas para estudar mais tarde, tá? Yeshua não sabia o dia do seu regresso. Ele mesmo disse. Acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, quando eles perguntaram, é nesse tempo? É como se ele estivesse dizendo para eles assim: vocês querem saber de coisa que nem eu sei. Porque ele vai dizer: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai designou pelo seu exclusivo poder. É coisa que pertence só ao Pai. Mas que ele vai restaurar, sim, ele vai. Porque isso faz parte do contrato. E aí, irmã, eu vou finalizar na questão da aliança davídica. A semana que vem nós vamos falar sobre a aliança renovada, tá? Eu vou concluir com um texto de Apocalipse, o último livro, que fala da chave de Davi. O anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem tem a chave de Davi? O próprio Mashiach. E isso que está em Apocalipse 3:7 é a repetição da profecia de Isaías 22, versículo 22. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Então, o que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando o cumprimento da aliança de Davi. É uma aliança estabelecida. Mas o seu cumprimento ainda não aconteceu. E isso vai se repetir com relação a Brit Hadashah, a nova aliança, como nós veremos na semana que vem. E é isso, meus amados. Eu agradeço. Pena que a irmã não entrou hoje, mas ela vai pedir, com certeza ela vai pedir a gravação para vocês.